Aleluia, aleluia. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabens não. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os servos que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da vinda do Senhor de uma forma muito surpreendente. Por que surpreendente? Veja, o Senhor vem de forma inesperada, tá? Isso nós ouvimos em muitos lugares. Mas o Evangelho de Lucas nos coloca uma imagem que é realmente chocante. Por quê? Porque ele diz assim: nós temos que ser como esses servos que estão esperando o seu Senhor voltar. A palavra aqui é escravo mesmo, servo. E o Senhor é o dono, o proprietário. Ele é o meu Senhor, eu sou dele, eu pertenço a ele. Muito bem. E ele diz assim: o Senhor está voltando de uma festa de casamento para lhe abrir a porta. Assim que ele chegar e bater, ou seja, se eles estiverem acordados para abrir imediatamente, a palavra imediatamente está lá no grego original, imediatamente, eles serão felizes. Por quê? Porque Ele mesmo, o Senhor dos escravos, Ele mesmo vai cingir-se, vai colocar avental, não é? Por assim dizer, fazê-los sentar à mesa e passando os servirá. Isso é completamente surpreendente, isso é chocante. O Senhor dos escravos vai fazer os escravos se sentarem à mesa e irá servi-los. Jesus usa essa imagem, que ela precisa ser bem chocante mesmo. Por isso que a tradução nossa litúrgica fala de os empregados. Mas não são os empregados, são os escravos. Porque, tá bom, que o patrão, né, com o empregado com carteira assinada, plano de saúde, FGTS, férias remuneradas, direitos trabalhistas,
sirva os seus empregados, na nossa sociedade, que procura diminuir as desigualdades, isso não é tão surpreendente. Mas que o proprietário, o dono, um escravo, significa que eu tenho um dono. Eu sou propriedade de alguém, ele manda na minha vida. O meu Senhor, o meu Kyrios. Porque é isso mesmo. Desculpem, mas é esta a relação inicial entre nós e Deus. Por que é que o mundo não quer saber de Deus? Porque ter um Deus significa que eu não me pertenço. Se eu sou verdadeiramente uma criatura de Deus, Ele me fez e eu sou para Ele. Eu não pertenço a mim mesmo. Então, nosso Senhor aqui diz, Ele que é o meu Senhor, Ele a quem eu devo servir, Ele me servirá. Isso é alucinante, isso é um negócio assim, muito fora do normal. E o que é esse serviço que Deus quer fazer em nós? O que é que Deus quer nos servir? Bom, aqui nós deixamos de lado o Evangelho para olharmos para a doutrina mais ampla do Evangelho como um todo, não só essa passagem de hoje, mas o Evangelho como um todo, a doutrina da igreja. Deus quer que nós sejamos filhos, de escravos passar para filhos. Vejam o que Deus fez para nós. Hoje, Dia dos Pais. Dia dos Pais em que nós estamos rezando por todos os pais falecidos, os pais que estão ausentes, os pais que estão aqui presentes, todos os pais. Colocar essa intenção ampla, abrir o coração das nossas intenções. Pais amados e queridos e pais que precisam ser perdoados e trabalhados interiormente. Não interessa. Vivos ou mortos, vamos colocá-los todos aqui. Todos. Cumprindo um dever de 4º mandamento, com piedade filial. Mas Deus quer nos fazer tirar da posição de escravos e nos fazer filhos. Como Ele fez isso? Como foi esse caminho que Deus fez? Deus, lá no céu, é um Pai eterno, que tem um Filho eterno, e o amor entre esse Pai e esse Filho é o Espírito Santo eterno. Nenhum deles começou a existir, todos existiram desde sempre. É um só e único Deus, e uma Trindade Santíssima. Esta Trindade de amor, que é Pai, que ama um Filho, e o amor é o Espírito Santo, essa Trindade de amor quer que nós um dia estejamos lá, participando da felicidade do céu, a felicidade do Pai, a felicidade do Filho, a felicidade do Espírito Santo. E o que Deus fez? Ele veio. O Filho veio na forma de escravo. Sim, essa palavra é usada por São Paulo no 2º capítulo de Filipenses. Embora fosse igual a Deus, ele não se apegou ociosamente a essa sua igualdade, mas assumiu a forma de escravo. Isso quer dizer que o Filho se fez escravo para que os escravos fossem feitos filhos. Vejam que plano de amor.
O Filho se fez escravo para que os escravos fossem filhos. Isso quer dizer que isso que Jesus está descrevendo aqui no Evangelho é o que Ele fez. É o que Ele fez. O Senhor veio. A festa de casamento é a união entre a nossa humanidade e a divindade. Jesus é essa união. Ele é o próprio casamento de Deus e de homem. Ele é o fogo do amor de Deus que se une ao ferro da nossa humanidade para que as duas coisas comecem a participar da mesma natureza e nós sejamos filhos no Filho Jesus. Vejam, a maravilha de Deus. Deus veio e Ele se rebaixou. O Senhor dos senhores, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele veio e veio lavar os nossos pés. Se fez escravo, tomou a forma humilde, mais do que isso, morreu para nos salvar, obediente até a morte e morte na cruz. O Filho se fez escravo para que os escravos se fizessem filhos. Meus queridos, que maravilha o projeto e o plano de Deus. Nós precisamos meditar nisso, nós precisamos pensar isso não deve sair da nossa memória o tempo todo. É isso que o Evangelho quer que nós façamos. Ele diz assim, que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Várias coisas a gente pode interpretar com isso aqui. Primeiro, para qualquer coisa, parte do sentido literal. O que é o sentido literal? Cingir. Significa colocar o cinto, não é? Na época de Jesus, as pessoas, todos usavam uma longa túnica. Uma túnica tão longa que atrapalhava os pés para caminhar. Por isso, era necessário amarrar a cintura. Esse amarrar era na altura dos rins, né? Puxava a túnica para cima para estar com os pés livres e poder servir, não ficar tropeçando. Então, cingir os rins é sinal de serviço. É por isso que o patrão chega, ele também vai se cingir e vai nos servir. E com as lâmpadas acesas, quer dizer que é de noite, precisa estar com a lâmpada acesa. Esse é o sentido literal. Mas o sentido espiritual, que podem ser vários, é primeiro, antes de tudo, cingir os rins. Se pensava antigamente que toda a parte da sexualidade estava nos rins. Cingir os rins quer dizer, segure as suas paixões desordenadas, segure os seus sentimentos mais problemáticos, que dão mais trabalho. Segura quer dizer ordene para um fim último, o fim bom, a finalidade boa. Nós precisamos segurar as nossas raivas, segurar os nossos apetites de comida, de bebida, de prazer. Se a gente não moderar essas paixões, nós não vamos enxergar nada. Vejam, não existe coisa que segue mais do que o prazer excessivo. O prazer excessivo faz a pessoa ficar cega. Por quê? Porque o prazer excessivo, ele fere a pessoa. Nós temos que entender o seguinte, vejam,
Existe uma lei do cérebro. Isso daqui não é doutrina católica. Isso daqui é observação científica, ok? Existem estudos neurológicos que são muito fundamentados, que mostram o seguinte: todo prazer tem um preço. Põe isso na sua cabeça. Todo prazer tem um preço. Não existe prazer gratuito. Um prazerzinho tem um precinho. Um prazerzão tem um pressão. Se você come uma batata frita, você vê que elas são solidárias, né? A primeira batata frita pede a segunda. Daqui a pouco você comeu o saquinho inteiro. Mas por quê? É a lei do cérebro. Você comeu a batata frita, aquilo te dá um prazer. Em seguida, aquele prazer causa uma pequena dor. O que é essa pequena dor? É a dor da abstinência. Eu quero mais. A gente não chama de dor. A gente chama de vontade de comer mais uma. Mas se você for analisar o que é que significa vontade de comer mais uma, é um negócio desagradável que enquanto você não comer mais uma, ele não fica tranquilo. Não é? Você quer outra. É uma dor. É um incômodo. Você saiu daquela tranquilidade que você estava, homeostase, você causou, comi uma batatinha, eu quero outra. Mas como é um prazer pequeno, você consegue, se é que consegue, né? Você consegue parar. Por quê? Porque é um prazerzinho, causa uma dorzinha, você chega e diz assim, não, tá bom. Sabe por quê? Porque se você aguentar alguns segundos, passa. Porque era uma dorzinha pequena, entendeu? Em alguns breves segundos, basta resistir alguns segundos. Comi mais uma. Não, não vou. Daqui a pouco passou. Pronto, tranquilo. Com a batata frita, alguns segundinhos, resolvido o problema da batata frita. Mas um prazerzão? Se você consome uma droga, aquilo causa um prazer. Aquilo causa uma descarga dopaminérgica no seu cérebro enorme. Quando passa o efeito prazeroso, o seu cérebro está esperneando para repetir a experiência. Você quer mais? Prazerzão, dorzona, entendeu? Uma dor grande. Se você, todo prazer tem um preço. Então, piadinha, né? O Ministério da Saúde adverte, aprecie com moderação. Entenderam? Mas não é o Ministério da Saúde, é a própria natureza humana. Não, cuidado com os prazeres muito intensos. Tem preço. Não tem como você fugir disso. É a lei do seu cérebro. Um prazer muito intenso, ele causa uma dor, porque é um pêndulo, é como se fosse um pêndulo. Você vai, quando volta, ele não volta no equilíbrio. Ele vai, volta batendo, entendeu? Você vai, ele volta. A minha avó, sem estudar neurociência, sabia disso. Ela nos via dando gargalhadas e rindo. Ih, vocês vão passar uma raiva hoje, hein? Quando davam muito riso, muita gargalhada, o que acontece? O cérebro, ele procura o equilíbrio e depois aquilo some. Existe um preço.
Ponha no seu coração isso. Todo prazer tem um preço. E o preço pior, aqui no caso, é a cegueira. Por quê? Porque se você quer um prazer grande, você fica cego. Você consumiu droga. Estou pegando o caso da droga porque o índice de prazer no cérebro é maior. Você consome a droga, você fica inquieto enquanto não repetir aquela experiência. As pessoas tentam falar para você, você não ouve, você está cego. Você só sente aquela dor da abstinência. Você só sente aquela dor de que você quer mais. Você quer saciar aquele incômodo cerebral. Isso vale para a droga, isso vale para os apaixonados. Eu sempre digo, paixão passa. É só casar que acaba na hora. Isso acontece para os drogados, para os apaixonados, para as pessoas que estão muito voltadas para o dinheiro, que tudo isso é dopamina. Eu preciso mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Por quê? Eu fico, todo prazer tem um preço. Videogame, celular, rede social, a experiência prazerosa de um pequeno vídeo pede uma segunda experiência prazerosa de outro também agradável. Você disse, vou dar uma olhadinha no celular. Quando você acorda, já se passaram 2 horas. E você sai de lá, depois dessa experiência intensa de prazer, de 2 horas. Vejam, eu não estou falando de coisas impuras. Se tiver impureza é pior ainda, porque é mais prazer ainda. Mas eu estou falando de prazeres, aspas, honestos no celular. Muita aspas nessa honestidade aí, que eu não sei se é tanta. Prazeres honestos no celular. Você sai do celular. Qual era a lei mesmo que eu disse para vocês? Não existe prazer sem preço. Qual é a lei? Não existe prazer sem preço. Esqueci, eu estou com amnésia. Perda de memória recente. Qual é a lei mesmo? Não existe prazer sem preço. Quanto maior for o prazer, maior o preço. 2 horas de prazer no celular. Quando você sai do celular, observe, você está. Inicialmente a sensação é de prostração. Você está sem energia. Mas aí depois, uma pessoa vem e diz bom dia para você e você está irritado. Qualquer coisa que uma pessoa pedir para você, você está irritado. Você está numa situação, por quê? Porque você voltou para a realidade. Tiraram o prazer. Está a abstinência. O celular, meus senhores, está adoecendo as pessoas. Não só o celular, as telas estão adoecendo as pessoas. Porque isso é altamente adictivo. E a pessoa não enxerga. Quantos pais, a gente dá o conselho, o pessoal não segue. Não eduque seu filho pequeno com telas. Não dê celular para seu filho pequeno. O cérebro dele é altamente modificável. A neuroplasticidade do cérebro de uma criança é enorme. Aí a gente vê aquelas cenas na internet do pai e da mãe que tira o videogame, que tira o celular do filho e ele sai quebrando a casa. Todo prazer tem um preço. A dor da abstinência. Aquilo é um prazer
descomunal para o seu filho. É fora de proporção. Não eduque, espere o cérebro do seu filho amadurecer, ser um pouco mais velho para você dar aquilo para ele. Não é questão do conteúdo. Não, padre, eu fiscalizo bem o conteúdo. Não é questão do conteúdo, é que as redes sociais e os jogos eletrônicos são feitos para viciar. Porque são sensação de prazer que tem depois abstinência. E o que é que eu estou tentando lembrar? Se você não cingir os seus rins, ou seja, cingir o rim significa, se você não limitar o tal do celular, se você não limitar a batata frita, se você não limitar o prazer, se você não limitar, o seu cérebro fica cego. Você quer aquilo de volta. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Prazer, prazer, prazer. Droga, droga, droga. Celular, celular, celular. Amarra o rim. Porque aí você vai conseguir ficar com a lâmpada acesa, que é a fé. A pessoa vem para a igreja e diz: Padre, eu não consigo rezar. Mas é claro que você não consegue rezar. Olha a situação que está o seu cérebro. Desintoxica. Desintoxica desse celular, desintoxica desse prazer desregrado, desintoxica disso. Por que é que todas as vezes que a igreja nos chama à oração, ela nos chama à penitência? Porque se você não cingir o rim, a lâmpada não acende. Se você não amarrar, diminuir o prazer, o cérebro fica hipnotizado naquela coisa. Se o cérebro fica hipnotizado naquela coisa, ele não consegue fazer aquele movimento que abre o olho da alma e acende a lâmpada da fé. Deus tem um projeto maravilhoso para nós. Mas nós precisamos estar com as lâmpadas acesas. Precisamos estar atentos para o Senhor que vem. Precisamos prestar atenção. Ele vem. Ele quer iluminar nossa alma, Ele quer nos servir. E esse sentar-se à mesa e nos servir é, antes de tudo, a fé. Sim, nós ouvimos na primeira leitura, na segunda leitura, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. No grego original, o que está escrito é que a fé é a substância das coisas que se esperam. Substantia rerum sperandarum, em latim. Em grego, hypostasis. Isso quer dizer o seguinte: quando você faz o ato de fé, Deus começa a fazer uma modificação na sua alma. A pessoa faz o ato de fé, se converte, pede o batismo, e o batismo já coloca na sua alma uma semente preciosíssima das coisas que já virão no céu. O céu começa na sua alma. Você não vê, claro que você não vê. Padre, eu não noto, claro que você não nota. Você não cingiu os rins e não acendeu a lâmpada. Está lá. Se você está em estado de graça, se você não está em pecado mortal, você é batizado, você está em estado de graça, dentro de você está a substância das coisas que nós esperamos, ou seja, o céu está em você. Existe em você a inabitação trinitária. Você é filho no Filho Jesus. Portanto, o Espírito Santo está unindo a sua alma à alma de Jesus. E onde está Jesus, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade habita no seu coração. Você já tem a substância do céu em você, se você está em estado de graça.
Quem não está em estado de graça perdeu isso. Para recuperar é a confissão, com verdadeiro arrependimento. Mas você já tem o Senhor em você. O Senhor que se fez escravo, Ele já está aí servindo você na sua alma. Ele está batendo a porta. Quem me ouvir, eu entrarei e nós faremos refeição juntos, diz o Apocalipse. Mas você não está ouvindo Ele bater. Feliz o servo que quando o Senhor bater, abrir imediatamente a sua alma para Ele. Mas como você vai abrir imediatamente se você desamarrou os rins, se entregou nos prazeres e dormiu? Você precisa cingir os rins e manter a lâmpada da fé acesa para enxergar o Senhor que convida você. Por isso, meus irmãos, próximo dia 15 de agosto, acho que é sexta-feira, não sei, nós iremos começar a Quaresma de São Miguel. A igreja tem, no tempo litúrgico, 2 grandes tempos de penitência. A penitência do Advento, para preparar o Natal. A penitência da Páscoa, da Quaresma, para preparar a Páscoa. Mas aí depois que termina a Páscoa, tem um tempo enorme sem penitência, até chegar lá no final de novembro, início de dezembro. Ave Maria, muito chão. A Páscoa em abril, até chegar então esse tempo todo sem penitência, a devoção popular segue uma iniciativa de São Francisco de Assis, de nós fazermos uma Quaresma em honra de São Miguel Arcanjo, iniciando com a Assunção da Virgem Maria no dia 15 de agosto. Então, no próximo dia 15 de agosto, nós iremos começar a Quaresma de São Miguel. Tempo de penitência, cingir os rins, e de oração, acender a lâmpada, para que nós possamos verdadeiramente colher os frutos dessa visita de Deus que quer visitar a nossa alma. Eu posso dar uma sugestão para vocês? Façam penitência de redes sociais e de celular, diminuir o celular na Quaresma. Penitência quer dizer, você não precisa fazer um voto, não estou falando em voto, não vou olhar nunca, não quero saber, vou vender meu celular, não, eu estou dizendo que você precisa fazer o voto de se desintoxicar desse instrumento chamado celular que está adoecendo você. A Quaresma de São Miguel são um pouquinho mais de 40 dias. Mas se você conseguir ficar esse tempo bom, saudável, longe de um excesso de redes sociais, não estou dizendo que não pode usar nada. Usa. Vamos supor, você vai lá e, sei lá, faz a Quaresma com o Frei Gilson. Usa, mas está usando para outra coisa. Vai lá e assiste uma pregação, ou assiste um curso inteiro. Mas não é essa loucura de ficar com videozinhos curtos, o tempo todo. Isso é loucura. Isso adoece as pessoas. Sai disso. Sai disso. Entra num tempo com Deus. Sai da loucura. Você pode usar o celular para as coisas que levem você para um retiro e não para uma dispersão. Para se recolher. Desintoxica desse negócio de ficar pulando de um site para o outro, de um site para o outro, de um site para o outro, entendeu? De um vídeo para o outro, de uma rede para outra.
cinge os rins e acende a lâmpada. O projeto de Jesus para nós é maravilhoso. Ele quer nos servir. Ele quer nos fazer filhos de verdade. Mas se a gente não está atento, então vamos nos preparar. Aqui na nossa paróquia, nós teremos a Quaresma de São Miguel, todos os dias, começando às 5:30 da manhã. Às 5:30 da manhã, nós estaremos aqui. O padre irá fazer as orações da Quaresma de São Miguel com um exorcismo privado, não é o exorcismo oficial, sacramental da igreja, mas o exorcismo privado que o sacerdote pode fazer com a autoridade da ordenação sacerdotal. Venha e participe conosco. Todos os dias, entrando numa luta espiritual, você vai poder receber esses exorcismos. Novamente, são exorcismos permitidos pela igreja. Não são os exorcismos que estão no sacramentário, né? No rito de exorcismo. Não, são exorcismos privados, mas que vêm com a autoridade do sacerdote que os pronuncia. A igreja reconhece esse poder que vem da ordenação sacerdotal. Venha conosco às 5:30 da manhã, faça seus propósitos. E um bom propósito que você faria na Quaresma de São Miguel é vir à missa todos os dias. É um bom propósito, venha à missa. Não é? Venha à missa às 5:30, venha para comungar, etc. Eu sei que tem muita gente que assiste e participa da Quaresma com o Frei Gilson e fazem bem. Mas se você tem a oportunidade de participar presencialmente da missa, do exorcismo que precede, depois a missa e comungar, é melhor, não é? Então, se você disser assim, padre, eu não consigo fazer as duas coisas porque eu fico com muito sono. Não é? Então venha receber a comunhão. Venha participar da Quaresma aqui. Faça esse propósito. Não estou desprezando o apostolado maravilhoso do Frei Gilson. Vocês estão entendendo isso? Porque são milhões de pessoas, é um momento maravilhoso, onde milhões de pessoas, o Frei Gilson, o Instituto Hesed, todos fazem a Quaresma de São Miguel. Que maravilha, que bom, que bom. Ver o país inteiro rezando. Milhões de pessoas rezando durante 40 dias, de madrugada. Que coisa santa, que coisa boa. Nossa paróquia também quer se unir a isso. Então venha, 5:30 da manhã, nós temos o exorcismo, missa às 6 horas, depois você vai para o seu trabalho, não é, com a comunhão, com essa força que vem do alto, oferecendo a Deus tudo isso. Esse é o projeto de Deus para nós. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos aproveitar esse tempo da graça, esse tempo bom, esse tempo santo. Né? Se organizem aí com a família, né? Como é que pode fazer, e venham. Se Deus quiser, iremos colher frutos maravilhosos a partir dessa iniciativa de cingir os nossos rins, acender a lâmpada da fé e receber Ele que vem para nos servir. Ele vai se sentar à mesa e passar nos servindo com aquela alegria de sermos filhos de Deus.